Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo à segunda aula do evento O Mapa da Recorrência 10K. Eu sou Simone Magalhães, especialista em seguros de vida. E a minha missão nesse evento, composto por 3 aulas, é mostrar para você, corretor de seguros e profissional da área financeira que trabalha com seguros, o caminho para conquistar 10K, 10 mil reais ou mais de renda recorrente com seguro de vida. E o que é isso? Seu dinheiro entrando na sua conta todos os meses, de forma recorrente, assim como eles já conquistaram. Eu acredito que, como qualquer corretor de seguros, a minha maior dificuldade sempre foi duas. A primeira é prospectar e a segunda é quebrar objeções. Como eu sempre fui muito curioso e até, de certa forma, estudioso, eu comecei a mapear no mercado o que tinha disponível de treinamento. Fiz vários treinamentos, até que um dia eu cheguei no perfil da Simone. Do perfil da Simone eu mantive contato com ela e fiquei um tempinho aí na fila de espera, esperando que o curso abrisse novamente. Assim que a Simone abriu vagas para o Método Fênix, eu entrei na fila de espera e vou dizer para vocês, foi um divisor de águas. Em pouco mais de 4 meses de curso, eu aprendi muitas coisas, especialmente quebrar objeções e montar um plano de ação. A Simone é muito boa nisso. E como o próprio Marcos disse, muitos corretores têm essas dificuldades. Mas olha só que resultado incrível que ele conseguiu atingir depois que aprendeu a prospectar, a tratar as objeções e a fazer um plano de ação que proporcionou, inclusive, ele ter superado em 2023 a própria meta. É isso mesmo. O Marcos bateu 101,78% da meta de faturamento que ele havia traçado para sua corretora no ano de 2023. E olha que sensacional. O faturamento com a recorrência do seguro de vida, no final de 2023, já atingiu a marca de quase 17% do faturamento total da corretora dele. E, em dezembro de 2023, ele bateu quase a marca de 20 mil reais de recorrência com seguro de vida. E não foi só o Marcos, que já ultrapassou os 10 mil reais de recorrência. Dá uma olhada no resultado da Bianca e do Érico, da corretora Mais Proteção Financeira lá de Manaus. Eles tiveram 33% do prêmio emitido na sua corretora em 2023, já de recorrência do seguro de vida, chegando a ter uma recorrência entre 25 e 30 mil reais por mês. E ó, antes de mais nada, eu quero te parabenizar por ter chegado aqui na aula 2 e por querer conquistar renda recorrente de 10 mil reais ou mais. Eu sei, você tem uma vida corrida. Eu sei que você tem sua vida particular, e é por isso que só de você estar comigo aqui agora já mostra que você é diferente, tem comprometimento com você, com o seu negócio e, acima de tudo, com a sua família. Então, bora lá? Vamos para a aula de número 2. E ao longo dessa série de 3 aulas, eu estou provando para você que vender seguro de vida é uma grande oportunidade. Não só financeira, mas também a oportunidade de transformar a sua vida, da sua família, passar a ter uma vida mais tranquila, de qualidade, ter a própria casa, viver com mais segurança, poder viajar mais, usufruir de quê? De uma vida confortável que o teu trabalho está te proporcionando. E você deve estar se perguntando ainda o que será que é preciso fazer para montar uma carteira recorrente de 10 mil reais ou mais com seguro de vida, que seja lucrativa e que mantenha alta persistência nos pagamentos. Ainda mais agora, que você já descobriu que pode ser muito bem remunerado com esse segmento. Não é? Então, vamos para a aula 2. E o que eu vou te entregar nessa aula? Eu vou te entregar algumas chaves, tá? E essas chaves, elas vão abrir os 4 pilares que vão fazer mudar por completo os seus finais de semana, com a sua família, os momentos de folga que você vai ter, as oportunidades de viagem que você vai ter e de não precisar mais desfocar na sua atividade comercial. Que é a que traz faturamento para a sua empresa. Sabe por quê? Porque tem que, por exemplo, dedicar tempo para abrir mais sinistro, né, do que para você poder vender. Já imaginou você poder ter grana para você pagar pessoas para fazerem isso no seu negócio, para você poder se dedicar de fato ao que interessa? Que é crescer o seu negócio, crescer a sua corretora, crescer a sua carteira, aumentar a sua margem de ganhos,
e se dedicar à estratégia do seu negócio, às negociações com as seguradoras, poder de fato usufruir do que você está construindo e ter pessoas no seu time. E vamos fazer agora uma breve revisão da primeira aula, tá? Para que tudo faça ainda mais sentido para você ao assistir a aula 2, tudo bem? Na aula 1 eu te entreguei muito mais do que eu prometi, né? E se você está chegando aqui agora, né, por acaso, de repente não assistiu ainda a primeira aula, eu queria te fazer um pedido, tá? Você vai parar agora esse vídeo, você vai assistir a aula 1 primeiro. Sabe por quê? Porque uma aula está interligada na outra. E se você não assistir a primeira aula, talvez isso aqui não faça muito sentido para você. Tudo bem? A aula 1 ela está disponível aqui no meu canal do YouTube para você assistir, né, já que você está no evento. E você pode também acessar pelo link que a gente disponibiliza dentro dos grupos exclusivos do WhatsApp. E eu quero te lembrar o seguinte, aqui tem um espaço muito legal para você interagir, deixar seus comentários, suas dúvidas. Amei ler todos os comentários da aula 1 e vou amar ler todos os comentários que vocês fizerem agora da aula 2, tá legal? E eu fico muito feliz, sabe por quê? Porque juntos a gente está construindo algo incrível, que é a comunidade Fênix do Seguro de Vida. Então, bora lá, pessoal. Na aula 1, eu mostrei para você que é possível ter 10K de recorrência com seguro de vida, né? Você pode ver, inclusive, depoimentos de pessoas que já chegaram lá. Você conheceu mais sobre a minha história, né? O que eu faço, e em especial, por que eu faço isso. Eu mostrei também que a gente está vivendo agora o quê? Uma grande janela, uma janela única no segmento de seguro de vida. Eu abri uma oportunidade gigante para você. Mas, ó, para você aproveitar, é importante você agir rápido, tá? E você estar preparado. Eu trouxe dados, números de mercado para deixar cada vez mais claro. Trabalhar nesse segmento pode sim te oferecer um crescimento que pode transformar a sua vida por completo, a vida da sua família, da sua empresa, assim como transformou a minha. A tranquilidade e segurança que centenas de corretores que tiveram acesso ao meu método, eles já estão usufruindo. E é isso que eu desejo para você. E olha, sempre, sempre, quando a gente fala de oportunidade, tem sempre uma dúvida, né? Será que é isso tudo mesmo? Será que é para mim? Será que eu vou dar conta? Será que não é muito desafiador? E aí eu vou te deixar uma pergunta. Vender seguro de vida é um desafio ou uma oportunidade? Ou para você é um desafio e também uma oportunidade? Ou será que é só um desafio porque não está clara a oportunidade? Ou será que para você ainda não é nem um desafio nem uma oportunidade? Será que você está ainda tão cético ou cética a ponto de não enxergar tudo que eu já apresentei para você até agora? Porque uma coisa é fato. Quando a gente vê uma coisa, não dá simplesmente para você desver. Tipo assim, do nada, né? E eu adoraria saber como é que você pensa em relação a isso. Tudo bem? Então eu vou te sugerir uma coisa. Você vai escrever agora num pedaço de papel duas palavrinhas: desafio e oportunidade. E até o final dessa aula, você vai dar um peso para cada uma delas, tá? Que você acredita que essa oportunidade merece, tá? Então, quanto que você acredita, de 0 a 10, e quanto que você está disposto a encarar esse desafio, também de 0 a 10, tá? Eu faço questão de te dizer uma coisa, que para mim faz todo sentido. Algo bem importante, verdadeiro. O que não te desafia, não te transforma. E é por isso que todo desafio, ele anda de mãos dadas com oportunidade, sim. E você quer saber por que todo desafio, ele está de mão dada com oportunidade? Então, vem comigo. Imagina, você está indo para uma viagem, tá? E você vai subir uma montanha incrível. Antes você se prepara, planeja, né, tudo, porque você está ciente de que é um desafio para você chegar lá, naquela montanha. Mas esse é seu objetivo e nada nem ninguém vai te tirar do seu caminho. E você consegue vencer o desafio. E quando você chega lá no topo dessa montanha, você tem uma visão extraordinária, reservada somente aos que conseguiram chegar lá no topo. Nesse momento, você consegue enxergar ainda com mais clareza e entende perfeitamente qual é o caminho que de fato você trilhou para você chegar lá. Então, todo desafio é algo que te leva à construção. Quando a gente se desafia, a gente sai da nossa zona de conforto e a gente para de se dar desculpa. E ó, você até me perdoa o que eu vou te falar agora, tá legal? Numa boa. Porque é muito difícil a gente conquistar ganhos e coisas diferentes se mantendo no mesmo lugar. Então,
Se desafiar faz parte da oportunidade. E quando você entende o tamanho desse mercado, o tamanho da oportunidade que existe, e que ainda somos poucos profissionais, e tem mais, e ainda existe uma grande distribuição de seguro de vida, principalmente no canal bancário. Só que até isso é uma grande oportunidade. Sabe por quê? Porque os produtos de seguro de vida individual, né, e também previdência privada, a gente pode ter mais de um. É diferente dos outros ramos. Eu mesmo eu tenho 4 apólices de seguro de vida, além da minha previdência privada. Então, esse é outro grande diferencial desse segmento. E olha, e para que você enxergue com total clareza essa oportunidade, né? Qual é o objetivo de se construir esses pilares que eu vou apresentar para vocês nessa aula? Então, primeiro a gente vai construir a base, tá? E mesmo para os maiores desafios, é possível, né, de serem conquistados, desde que a gente tenha um mapa, um plano para ser seguido, porque senão nunca ninguém teria conseguido, por exemplo, escalar o quê? O Everest. E se alguém já fez, se alguém já conseguiu, então é porque é possível de ser realizado. Eu parto sempre desse fato e dessa premissa, tá legal? Porque, por mais que te desafie, ele precisa ser possível de ser realizado, né? E olha, tem uma coisa super importante. No seguro de vida, tá? O tempo importa. Não, desculpa, o tempo não importa, tá? Ele não importa por quê? Porque você pode estar começando do zero. Ou o tempo que você tem de mercado, ele sim vai dar para você começar ou recomeçar. Ele é um segmento acessível, inclusive, para tirar a habilitação como corretor de seguros, o investimento é pequeno. Você não tem assim uma barreira tão grande, você basta ter um ensino médio completo, você já pode fazer a prova da SUSEP e tirar o seu registro. Outra coisa importante, né? A barreira de entrada ela é baixa. Você não precisa de grandes investimentos em ponto comercial, compra de lead, pessoal, mobiliário. Você não precisa de um ponto comercial, gente. Se você tem um computador, um telefone, faz cadastro em 3 seguradoras, né? Qualquer pessoa pode começar a prospectar e trabalhar da sua própria casa. E sobre prospecção, para quem está começando do zero, para quem já tem carteira, a gente vai se aprofundar muito na terceira aula, que eu vou, inclusive, compartilhar, vou te dar de presente, né? Uma ferramenta que vai te ajudar na prospecção, tá? E essa ferramenta, só quem tem acesso ao meu método consegue ter acesso a essa ferramenta, tá? E tem mais uma coisa que você vai precisar, né? De preparação e de planejamento. Você não pode cair de cabeça no negócio se você não tem o quê? Uma rede de proteção, sem um direcionamento. Você acha que um acrobata ele vai fazer aquela apresentação linda, maravilhosa lá, sem antes ele ter treinado pra caramba, com uma rede de segurança embaixo? Sabe por quê? Não dá para errar. Um movimento em falso, ele pode morrer. Então, o que eu estou querendo mostrar para você é o seguinte: está nas suas mãos, beleza? A decisão de querer ou não encarar esse desafio e aproveitar essa oportunidade. Isso é fato. Porque eu vou te mostrar o caminho. Eu vou te mostrar como chegar até lá. Tá legal? E aí eu quero te apresentar agora o seguinte: quais são as chaves, né? Que você vai abrir para montar os 4 pilares, tá? Que o corretor de seguro de vida tem que virar essas chaves, né? Para ele acessar e para ele ter sucesso, tá? E os pilares são carreira, remuneração, reconhecimento e treinamento. Esses são os 4 pilares que vão sustentar a sua jornada, beleza? Primeiro pilar, treinamento, porque é ele que vai edificar todos os outros. Sem preparação, sem treinamento, não há espetáculo. Agora, imagina seu filho. Vamos pensar, ele não sabe nadar, tá? E você acha melhor ele treinar, tendo alguém experiente ao lado dele, cronometrando o tempo, conduzindo ali na prática para poder ensinar, corrigir, aprimorar, inclusive para que ele se sinta mais seguro, beleza? E com isso é óbvio que ele vai poder performar muito melhor. Ou você prefere optar por ele aprender a nadar, talvez com pessoas que, tipo, até saibam nadar, né? Se afogam. Mas não tem técnica nenhuma para te ensinar, cara. Ou quem sabe você até cogita poder encontrar aulas de natação lá no YouTube, né? Lá, os nados lá, crawl, borboleta, sei lá. Só que seu filho não cai na água para aprender na prática. Ou então, vamos dizer que você conhece alguém que manja muita técnica. Nossa, muito, mas nunca caiu numa piscina. Nunca sentiu o frio que seu filho vai sentir dentro ou fora daquela piscina. Nunca soube o que é que tem que chegar lá no tempo, perder milésimos de segundo. Ou talvez você tenha experimentado, né?
Nunca, de repente, o gosto da vitória. Sabe por que que eu estou te falando isso? Porque de teórico, cara, o mundo está cheio. Agora, só quem tem a dor do campo de batalha sabe reconhecer que também luta para conquistar seus sonhos, principalmente quando o assunto envolve vendas. E eu não estou falando isso para você, sabe? Porque, assim, as outras chaves que irão construir os pilares, elas só vão fazer sentido se ficar claro para você que o treinamento é o primeiro. Ele é o primeiro alicerce para ser construído para você poder conquistar a sua renda de mais de R$ 10.000 de recorrência com seguro de vida. Isso precisa ficar claro, tá? E sabe por que que eu sei que ele é o primeiro? Porque foi graças a muito treinamento, a muito estudo, que a ação aconteceu na minha vida. Eu fui reconhecida na minha atividade como corretora especialista em seguro de vida. Eu já falei para vocês, eu levei meus filhos, eles vivenciaram comigo esses reconhecimentos. Eu pude também ser reconhecida, e isso acho que é muito importante, pelo papel social através do meu trabalho, um trabalho sério, íntegro, que me possibilitou entregar 3,5 milhões em benefícios pagos em apenas 8 sinistros, tá? Ao longo desses mais de 20 anos de atuação. Eu conquistei muito, muito mais do que 10K de remuneração mensal com seguro de vida de novos negócios em apenas um ano, o que me fez chegar a ser membro da MDRT, uma organização internacional que, para fazer parte, é necessário você comprovar que você teve, no ano corrente, pelo menos R$ 15.000 de remuneração mensal média. Ou seja, soma isso no ano. No mínimo, significa ter uma renda anual de primeiro ano, tá? De R$ 180.000. Então, isso significa 6 dígitos de renda anual. Quem que não gostaria de ter isso? De poder contar com grana que você trabalha no primeiro ano e depois ela fica recorrente para o ano seguinte. E, e se você continua construindo, olha, isso pode te levar a patamares, talvez, que você não tem noção, não, viu? Ainda do que é. E eu digo, fazer parte da MDRT é um ápice na carreira de um profissional de finanças, né, e de seguros. E tudo isso foi sim, foi o meu alicerce para eu poder desenvolver um método de formação em seguro de vida que me abriu portas para ainda mais reconhecimento na minha carreira. Isso me gerou estar no palco, isso podendo ensinar outros profissionais, poder ser mentora de outros corretores. Eu pude, inclusive, escolher ingressar no mundo digital para poder compartilhar conteúdo com você, que está aqui agora comigo. Eu passei a ser convidada para participar de podcast, passei a dar palestra e ter a grata satisfação de ter empresas, imagina, gente, me pagando para eu poder dar palestra. Isso tudo me deixa com um sentimento de muita gratidão. Porque se não fosse pela minha decisão lá atrás de ser bem-sucedida, transformando a vida de pessoas através do seguro de vida, nada disso teria acontecido. Eu não teria transformado a vida das pessoas que eu mais amo. E isso é acessível para você também. E ó, tem uma coisa importante que você precisa saber. Quanto mais rápido você construir esses pilares, mais rápido você vai colher o sucesso. E aqui tem uma coisa que define o seu sucesso. Aqui é o tempo, tá? Aqui o tempo importa, importa muito. E ele pode ser ou não um aliado para você. Porque o tempo pode ser algo que te afaste de um objetivo, porque você fica procrastinando. E acaba ficando triste, porque você não chega na sua meta, você não realiza o seu sonho, que pode ser conquistado com a renda recorrente de mais de R$ 10.000 com seguro de vida. Então, não é nada disso que a gente quer, não é mesmo? E agora, para o segundo pilar, olha que legal. A gente vai falar de carreira. Só que antes, eu quero compartilhar com você um depoimento que me deixou muito feliz. Por quê? Porque eu tenho muitos alunos que estão em pleno crescimento de carreira. E na carreira que eles escolheram seguir, em especial, né, para sua PJ, olha que incrível, eles já até montaram a equipe. E esse vídeo é do Samuel Marquezine, um aluno incrível lá de Curitiba. Dá uma olhada. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Marquezine, eu falo aqui de Curitiba, no Paraná.
Estou aqui para contar um pouquinho aí da minha experiência profissional para vocês. Sou corretor de seguro, especialista em vida e sou apaixonado pelo seguro de vida. Bom, chegou um momento da minha atividade que eu fiquei um pouquinho perdido, sabe? Eu não conseguia evoluir em resultados, e eu não conseguia identificar onde estava o meu erro. Foi onde eu conheci o Método Fênix, foi onde eu conheci a Simone e ela me convidou para fazer parte desse grupo, sabe? E eu fiquei um pouquinho na dúvida e falei, Simone, eu já trabalho na área, eu já sei fazer o negócio, será mesmo que eu preciso de uma mentoria? Será que eu realmente preciso voltar aí para a sala de aula? E ela me convidou, a gente bateu muito papo e, enfim, eu aceitei o convite. E eu vou te falar do resultado que eu tive. Eu, além dos números, né, porém bem mais expressivos, mas eu consegui estabelecer dentro da minha corretora, através da mentoria dela, da ajuda, da orientação, alguns princípios e alguns propósitos que eu tinha dentro de mim, as minhas convicções, eu consegui passar para minha PJ, para minha corretora. Então hoje eu sento com o meu cliente, ele consegue enxergar, além de enxergar nos meus olhos, enxergar em todo o meu negócio. Esse propósito, né? Essa paixão pelo seguro de vida, que é uma ferramenta extremamente importante, né, no planejamento financeiro das famílias. E até, inclusive, a missão. Eu não tinha uma missão na minha corretora, né? Eu tinha ela na minha cabeça, eu consegui estabelecer ela e hoje ela faz parte do meu material. E sem contar outras coisas, milhares de coisas que a Simone ensina e ensinou, que não estão nos livros. Vai por mim, não estão nos livros, tá? Então hoje eu tenho um direcionamento de resultado, eu tenho ferramentas, eu tenho de trabalho que foi me apresentado ao curso, que agilizaram muito a minha vida, enfim, tudo para melhorar o resultado e graças a Deus deu certo. Bom, sem contar a conexão com pessoas, né? Então eu sou aqui do Paraná, me conectei com pessoas do Brasil inteiro, porque a mentoria, né, as turmas são maravilhosas para a gente conversar sobre isso. Então a gente se conecta com pessoas. Simone, obrigado pela oportunidade, pelo convite e todo o meu sucesso aí, com toda certeza, tem a sua contribuição e você foi muito importante, o Método Fênix foi muito importante na minha trajetória profissional, que ainda está em ascensão. Grande abraço. Então vamos lá. O que é ter carreira dentro do seguro de vida? Preparado? Bom, você pode começar sozinho, que é o que eu chamo do eu corretor. Eu comecei sozinha, totalmente sozinha, tá? Eu não tinha sequer assistente. Eu contratei uma assistente quando eu comecei a ver que estava dando mole, justamente no quê? No acompanhamento da minha carteira, na parte da adimplência, né? E foi aí que eu comecei a ver que eu estava perdendo cliente super de bobeira. E foi assim que eu segui, eu e uma assistente, olha, por um bom tempo, tá? Só que uma carreira, você precisa entender o seguinte, tá bom? É claro, a gente é corretor, né? Somos corretores de seguros. Porém, o corretor que não vende não cresce. Você pode crescer na carreira sem equipe. Pode sim, mas para isso você precisa dedicar o seu tempo ao que gera faturamento e não ao back-office. E você pode formar uma equipe amanhã ou depois. Você pode treinar pessoas para trabalharem com você. Você pode se tornar um empreendedor na área de seguros, certo? E futuramente um empresário na área de seguros. Só que isso tudo tem que partir da onde? Da base. Quantos e quantos corretores que eu já conheci, que eu já treinei, que já passaram pelo meu caminho, né? Desde 2017, que foi quando eu comecei a treinar outros corretores, que eles eram o quê? Totalmente apegados ao operacional. Será que você ainda está assim? Será que você ainda se sente assim? Será que você está vivendo isso hoje? Só que, quanto você for mais apegado, né, ao teu operacional, à operação do seu negócio, menos você cresce. E aí você não vai conseguir sequer agregar um produto novo na sua carteira de clientes. Se você está iniciando agora, já fica o alerta, tá? Para não cair na areia movediça do operacional, porque isso vai te afastar do que te gera faturamento. Agora pensa comigo, tá? Você pode sair hoje do corretor solo para ser um empresário na área de seguros, para você montar uma equipe, ou, né, você já tem uma equipe e você quer trabalhar o seguro de vida dentro da sua empresa, dentro da sua equipe, só que você precisa treinar as pessoas. Você precisa dar o quê? Dar o caminho para essa pessoa. E na nossa atividade como corretor de seguros,
quando a gente, né, vai para o mercado, quando a gente vê todas as opções, todas as oportunidades para você poder resguardar o risco do cliente, né? Seja um risco patrimonial, um risco de pessoas, né? Tudo bem? Porque é isso que a gente faz, certo? A gente vai ao mercado, certo? Vê as melhores oportunidades, escolhe dentre as melhores seguradoras, e aí a gente faz a apólice para o cliente, tudo bem? Só que a gente precisa aprender a vender. A gente precisa aprender a vender. Por quê? Se não tiver técnica de venda, você vai ficar para trás. E olha, eu aproveito para fazer um comentário, tá? Que é meio que um jargão aí do nosso mercado. Ah, eu vou contratar a menina do Vida para trabalhar aqui. Tá tudo bem. Só que você precisa o quê? Treinar essa pessoa. Você precisa preparar essa pessoa. É ou não é? E para que essa pessoa ela vislumbre, né, que ela pode ter futuro com você, você precisa montar o quê? Um plano de carreira. Você precisa ter oferta de remuneração atrativa para você poder atrair e reter bons profissionais. E você que talvez esteja buscando até uma oportunidade desse mercado, que você ainda não é corretor, você não tem, tipo, o SUSEP, né? Se você aprender como que vende seguro de vida, eu te afirmo, você tem oportunidades abertas em muitas corretoras hoje pelo Brasil. Por quê? Porque eles estão ávidos por pessoas prontas para trabalhar. Porque ninguém tem método e nem tempo para formar outros profissionais. E tem outra coisa. Muitas das vezes, né, que você coloca alguém para vender na tua equipe, essa pessoa às vezes rouba cliente, tem muito corretor com medo disso. Sabe por que isso acontece? Porque você não preparou a base. Você não mostrou para ela um plano de carreira, um plano de remuneração, um plano atrativo para estar com você. E aí, você vai lá e continua fazendo o quê? Renovando seus automóveis. E essa pessoa vai talvez andar de braçada na sua carteira porque você não montou um plano, porque você não sabe fazer. E tá tudo bem. Então, se você não sabe fazer, você precisa de alguém. Se você não tem noção, né, de como é que se faz, você não passou pelo chão de fábrica. Então, por isso que eu digo, tá assim de gente que quer ensinar, sabe? Mas tem pouca gente que vivenciou a prática efetiva. Isso acontece de boa, tá? Até dentro das seguradoras. Tem muito teórico ensinando algo que eles nunca fizeram na prática. E tem também quem fica só pegando conteúdo gratuito, e assim, sabe o que acontece? Você vai construir uma linda colcha, só que de retalho. Enfim, eu acho que você está aqui comigo, não é nada disso que você deseja. Não, senão você não estaria aqui, é óbvio. Então, pensa comigo o seguinte: você precisa ter espinha dorsal. Você precisa ter método para trabalhar. Você precisa saber começo, meio e fim, que aí sim a grana entra. E você irá, de fato, construir uma carteira sólida de clientes que gera renda com recorrência todo santo mês, mesmo até que você não esteja trabalhando, beleza? Agora a gente vai para um outro pilar, que é o segundo, pilar 3, desculpa, que é o reconhecimento, tá? O reconhecimento ele pode acontecer de várias formas. Ele pode acontecer, inclusive, na sua própria casa, né? Ele pode acontecer dentro do seu negócio. Ele pode acontecer junto às seguradoras. Elas podem te proporcionar viagens, presentes, premiações, coisas para tua casa, geladeira, fogão, televisão, um celular, um tablet. Você pode ganhar também, tem as mochilas, os brindes, né? Que inclusive você pode dar para seus clientes, que também é super legal. Eles adoram quando eles são lembrados, sabia? E sempre que você participar de uma campanha dentro de uma seguradora e for reconhecido, lembra de compartilhar com seus clientes. Sabe por quê? Porque eles torcem pelo seu sucesso. E isso vai abrir a porta para você, para a estratégia mais barata que existe para você crescer a sua carteira de forma totalmente orgânica, sem você ter que investir um centavo para isso. Isso eu vou te explicar na aula 3, tá? E tudo isso que eu mencionei é reconhecimento, sim. E quando você consegue, através do seu trabalho, ser reconhecido, gente, isso é uma sensação tão incrível, não é? Eu sempre amei. Para mim, sempre foi muito importante. Adorava ver meus nomes nos rankings, sabe? Eu sou competitiva, eu sou vendedora. E é isso. Só que depois que eu descobri, né, o poder de ensinar, treinar pessoas, para compartilhar conhecimento, hoje eu vibro muito com o reconhecimento dos meus alunos. E eu passei dos palcos para os bastidores e tá tudo bem. E hoje eu estou aplaudindo de pé a conquista deles.
E eles são, inclusive, reconhecidos por mim, inclusive com troféus Fênix, para cada etapa de crescimento e evolução na conquista da renda recorrente. E além deles serem reconhecidos no avanço da parte financeira, né, eles estão ganhando viagens também, estão ganhando campanha, troféu nas seguradoras, eles estão subindo no palco, porque esse palco é fruto de um trabalho bem feito. E ter reconhecimento é um negócio que estimula muito a gente, sabe? E aí, quando você escolhe 3 seguradoras para você trabalhar, esse é um ponto que vai te gerar mais estímulo ainda. Sabe por quê? Porque você não vai ter mais aquele papo de seguradora ficar te cobrando produção, sabe? Muito pelo contrário. Vai ser você, né, que vai se cobrar para poder chegar no resultado, para você poder estar lá, né, naquele reconhecimento, para você poder chegar, inclusive, na MDRT, né? Como eu cheguei, como a Alda chegou, como o Natanael, que aplicaram o meu método, também chegaram. Que também é um baita reconhecimento. E é um reconhecimento de carreira em nível internacional, que chancela a sua atividade, e principalmente por fazer parte da elite dos profissionais mais bem remunerados do segmento de finanças de seguro de pessoas. Galera, não tem preço. E olha, eu quero trazer um depoimento de um corretor que eu tenho muito, muito respeito e que reconheceu no meu método uma fonte de aprendizado e formação para o seguro de vida, mesmo depois de tantos anos de mercado. Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou Rogério Araújo da TGL Consultoria. Estou aqui na Capadócia, na Turquia, em viagem de uma semana, premiação de uma seguradora, e eu resolvi parar uns minutos para poder gravar esse vídeo aqui para Simone, né? A minha amiga Simone Magalhães, a Fênix do mercado de seguros de vida. Bom, eu tive a grata felicidade de conhecer a Simone durante a pandemia, no início da pandemia, através do nosso grupo de corretores de seguros. Eu conheci a Simone e fiquei encantado, né, pelo método da Simone de ensinar, pela forma didática dela falar sobre o seguro de vida, pela verdade que ela passa ao falar sobre o seguro de vida. E eu sou, embora tenha 29 anos de atuação como corretor de seguros, através da TGL e também através da pessoa física no início, todas as vezes que eu encontro alguém com verdade, com experiência, com sabedoria e principalmente com didática para poder transferir aquilo que aprendeu ao longo da sua trajetória, eu procuro me aproximar dessas pessoas. E foi o que eu fiz com a Simone. Me aproximei, aprendo com ela, né? Eu já acho que a gente tem que manter, embora tenha 29 anos de mercado, manter sempre, como eu disse, o espírito de aprendiz aceso. A gente aprende todos os dias, nunca vamos estar 100% preparados, principalmente agora nesse mundo que evolui a cada dia, né? De uma forma muito rápida, né? As ferramentas, tecnologia, o mundo digital. Então nós temos que estar buscando conhecimento sempre. E eu fiz questão de fazer a minha inscrição no curso, já assisti algumas aulas, adorei, e também incluí todo o meu time, toda a minha equipe comercial da TGL Consultoria, e todos estão adorando. Simone, muito obrigado por tudo, muito obrigado por tudo que você faz pelo nosso mercado. Estamos juntos, pode contar comigo sempre. Beijo! E como eu já tinha te mostrado anteriormente, tem mais profissionais sendo reconhecidos nos programas das seguradoras, que inclusive eu já mencionei, é uma fonte extra para aumentar seu faturamento. Esse reconhecimento, ele se deve ao fato deles terem tido o quê? Acesso ao método, tá? E este também é um ponto importante na hora de você escolher as suas seguradoras parceiras. Por quê? Porque é uma decisão estratégica para o seu negócio. E você precisa ter um olhar para produto, lógico que você precisa, para atendimento comercial, ambiente do site, cotador, profissões aceitas, regras claras na avaliação de risco prévio, taxa de reenquadramento, programa de incentivo e, acima de tudo, né, respeito à sua estratégia e objetivos do seu negócio. Sabe por quê? Que nenhum corretor de seguros é funcionário de seguradora. Não é a seguradora que te paga. Essa visão, ela é totalmente equivocada. É você quem tem que se preocupar com a sua produtividade, né? A produtividade do seu negócio. Que produto que você vai vender e quando você vai vender.
As seguradoras, eles são nossos parceiros de negócios, tá? Mas eles não são sócios da sua empresa. O seu trabalho como corretor de seguros é que paga a seguradora. Que remunera os funcionários e gera lucro. Porque que adianta? A melhor seguradora do mundo sem cliente. Já parou para refletir sobre isso? Então, não são as seguradoras que vão determinar onde você vai chegar. Tudo bem? É você que precisa enxergar o seu negócio, enxergar onde você quer chegar. Olha o pilar da carreira aqui e quanto você quer ter de renda recorrente. Olha o pilar da remuneração aparecendo aqui de novo. Entende agora? Esses pilares estão todos interligados. E por tudo isso que é tão importante de você construir cada um deles. Tá legal? E eu quero te pedir uma coisa, né? Que você se valorize. Se valorize antes de qualquer coisa. Seu trabalho é extremamente importante para toda a sociedade brasileira. Você protege vidas, patrimônios. E quando o pior acontece, através do seu trabalho, você injeta dinheiro na sociedade. E há também um outro reconhecimento que supera qualquer dinheiro que você já recebeu ou que venha a receber. E por esse motivo eu ouso dizer que a entrega de um benefício também está dentro desse pilar. Pois quando um corretor de seguros paga seu primeiro benefício, olha, eu paguei o meu muito rápido, eu tinha muito pouco tempo de atividade, eu tinha só 6 meses, parece que toda a nossa missão de proteção, ela aumenta significativamente. Esse é um grande reconhecimento ao seu trabalho, viu? Principalmente por parte de quem? Do seu cliente. Tá legal? Agora a gente vai falar no quarto e último pilar, a cereja do bolo, que é a remuneração. E eu vou te contar uma coisa, a sua remuneração do seguro de vida, ela está diretamente ligada ao tamanho do problema que você vai resolver na vida do seu cliente, tá? Quanto maior for o problema, ou seja, a necessidade, né, de capital segurado, maior vai ser a sua remuneração, tá legal? E como é que ela pode ser? Vamos lá. No caso dos produtos de reenquadramento etário, em média, a gente trabalha aí de 25% a 30% de comissão, tá? E isso irá se manter enquanto o seu cliente pagar e estiver vivo. Olha que legal. Já nos produtos de prêmio nivelado, a remuneração ela é mais agressiva no primeiro ano e depois ela passa para uma recorrência mais baixa em termos percentuais, enquanto durar o quê? A vigência daquela apólice, tá? E claro, enquanto o cliente viver, tiver adimplente, né, pessoal? Já no seguro de automóvel, por exemplo, você tem a tabela FIPE, né? E por ela que você vai se basear para estabelecer a IS. Em média, a gente encontra aí remuneração em torno de quanto? De 15%, né? Os corretores de seguro de automóvel, mais ou menos. Só que eu já vi corretor trabalhando, poxa, com uma comissão muito baixa, de 10%. Sabe para quê? Só para não perder o cliente. Então, olha só, de fato, tá? Só de você agregar um novo produto, né, de você mudar e trabalhar com um novo produto, só esse fato já possibilita o quê? Subir a sua margem de comissionamento, e com isso sobe a margem de lucro do teu negócio, beleza? Vou te dar um exemplo aqui, tá? Vamos imaginar, mesmo valor de prêmio anualizado, tá? R$ 3.000 para 3 segmentos, seguro de vida, automóvel e IRC, né, que é a responsabilidade civil, tá? Conforme o comissionamento de cada um deles, dá para você ver no Vida, é onde o corretor tem a melhor margem e o maior valor de comissão ao ano. E como não tem o retrabalho que os outros, né, têm no ano seguinte, gente, o seguro de vida, ele passa a ser o produto mais inteligente para você usar de forma estratégica na sua corretora. Por quê? Porque ele vai te gerar, inclusive, previsibilidade de uma receita que é factível enquanto o seu cliente viver e pagar. E olha, eu vou te ensinar uma estratégia muito simples para você conseguir estabelecer, né, quanto de parâmetro de prêmio, né, para você comprometer da renda líquida do seu cliente, tá? Você vai usar de 3% a 5%, e esse valor pode ter certeza, não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá legal? Seu cliente vai ter condição de arcar, tá? Pensa assim, numa pessoa que ganha R$ 10.000, por exemplo, né? Ter um prêmio de R$ 300 para pagar o seguro de vida, concorda comigo? Isso não assusta? Não mesmo. Provavelmente ela paga muito mais do que isso na conta da net, do celular. Isso vale também para quem ganha um salário mínimo, sabia? Usa essa mesma sugestão de cálculo para, por exemplo, poxa, montar uma pólice de SAF. Gente, se essa pessoa não fizer isso, você pode ter certeza, um dia vão ficar contando moeda, fazer vaquinha para poder enterrar, mesmo que seja no lugar
mais barato do cemitério. E, ó, já que a gente está pela remuneração, né? Como que você vai negociar com o comercial das seguradoras a partir de agora? Então, primeiro você assumir o controle, tá? E aí você vai falar assim, ó, meu foco agora é vender seguro de vida e construir uma carteira com recorrência. Aí aqui eu vou te dar um spoiler, você ainda pode dizer assim, essa carteira vitalícia. Não é, mas vamos embora. Retomando aqui, você vai sentar para negociar uma remuneração extra, baseado no atingimento, enfim, X, PTO lá, né? Você que vai dar o seu objetivo. E fará de tudo para você atingir com comprometimento, né? Porque o que você quer, né? Porque o objetivo é seu e não do comercial da seguradora, beleza? E muito menos da companhia seguradora. E eu espero de coração que tenha ficado claro esse pilar da remuneração, tá? E antes da gente seguir com o conteúdo, eu quero compartilhar com você um depoimento, tá? De uma corretora que, assim como eu, entendeu o poder da história de vida dela, do que ela viveu e o que a fez descobrir o seguro de vida, né? E o quanto isso está estimulando na construção da renda recorrente dela. Olha só que incrível. Olá, eu me chamo Vanessa Alves, moro em Santos, litoral de São Paulo. Sou corretora desde 2016, mas eu atuo no segmento há mais de 20 anos. Apesar de experiente no setor, eu venho do mercado de seguro alto, eu não via no seguro de vida como atrativo. Em 2016, uma apólice de seguro trouxe saúde financeira e dignidade para minha família quando eu fui diagnosticada com câncer de mama, um dos momentos mais difíceis de minha vida. Com uma filha de apenas 1 ano, eu tive que me afastar das minhas atividades profissionais para o tratamento. Se não fosse a indenização do seguro por doenças graves, eu não sei o que seria de nós com o auxílio social. Entrar no método Fênix só fez eu reforçar a minha missão, sentir segurança ao falar com meus clientes sobre a importância dessa proteção, tendo a total orientação de uma profissional muito experiente no mercado como a Simone. Ver o crescimento em ganhos através das vendas desse produto, que é uma necessidade para qualquer adulto que precisa proteger a sua renda, tem me trazido muita motivação para ampliar essa carteira e ter renda recorrente. Ela está no caminho, se esforçando a cada dia para construir a sua renda recorrente. E olha só o quanto que ela já vendeu e quanto que ela já está de renda recorrente. E isso sem abandonar o cuidado com a saúde, cuidado com a filha, né? A gestão da corretora, porque ela ainda está na fase do eu corretor. E está tudo bem. A Vanessa é de Santos, eu esqueci até de colocar aqui na imagem. Mas, enfim, eu tenho agora uma surpresa para você, tá? Essa surpresa é o seguinte, a calculadora Fênix, que vai te ajudar a simular a sua recorrência. Com ela, você vai poder fazer algumas simulações, colocando um valor de prêmio mensal, né, no seguro, trabalhando um percentual da sua comissão recorrente. Eu sugiro aí 25% a 30%, tá legal? E aí você vai conseguir fazer uma projeção da sua carteira para os próximos anos. Eu tenho certeza que essa calculadora vai te ajudar a materializar toda essa oportunidade. Só que para você acessar, você vai ter que digitar uma senha, tudo bem? E essa aqui que está aparecendo aqui, ó, na tela aqui agora, tá? Aqui, essa senha é calculadora, é tudo em letra maiúscula, tá bom? Esse é meu presente para você, tá? E agora que você já conheceu os 4 pilares, eu quero falar com você sobre uma coisa super importante, que é o ciclo Fênix, que eu desenvolvi para o método, que centenas de corretores estão usando. Na aula 3, eu vou te dar toda a explicação sobre ele, tá legal? Mas hoje eu preciso que você aprenda os conceitos que sustentam esse ciclo, tudo bem? Primeiro, é importante você ter clareza do porquê você vai vender seguro de vida, tá legal? É indispensável ter metas e objetivos claros e definidos. Terceiro, é fundamental você ter o entendimento de que a atividade de vendas ela é uma estatística. E você, para você se dar chance, né, para a lei das médias, é necessário entender que você não pode controlar seu resultado, mas você pode e deve controlar a sua atividade de vendas, porque você pode ter certeza que o resultado virá. Beleza? Para ativar esse ciclo, o que você precisa, né? Primeira coisa, quem é o seu cliente? Quem é? Cadê esse cliente? Né? Como é que você vai fazer contato com esse cliente? Por que ele vai comprar o seguro de vida e por que ele vai fazer isso com você? Você precisa... O que você vai falar para gerar a necessidade, a conscientização, tá? Quanto que ele precisa de cobertura? Porque não basta você... Ah, tá, legal, te ensinei de 3% a 5%, mas o que ele vai precisar? Como é que você vai fazer o fechamento dessa venda?
Tudo bem? E antes de eu te contar, né, o que você precisa fazer para que esse ciclo funcione e dê certo, eu vou compartilhar uma coisa com você. Dá só uma olhada nesse vídeo da Bianca, aquela que já está com 25 mil reais de renda recorrente. Olá, eu sou Bianca Pérez, corretora de seguros, desde 2018, formada pela Escola Nacional de Seguros, mas eu trabalho com seguros desde 2011. Quando eu comecei no mercado de seguros, o meu foco era seguro de vida. Com o passar do tempo, acabou que o meu foco mudou um pouquinho devido às demandas dos meus clientes de seguro de vida, e eu percebi que nos últimos 3 anos eu dei uma diminuída assim na minha carga de foco, né, na área do seguro de vida. E aí foi quando eu conheci a Simone. Eu percebi que o que estava faltando em mim era foco e constância. E eu aprendi isso. No último mês de agosto, eu fiz um ajuste nesse meu foco, apliquei o que eu aprendi no curso Método Fênix e bati 168% da minha meta de seguro de vida. O resultado, ele vem quando você foca e faz o que tem que ser feito de forma constante. Uma coisa eu te afirmo, bater 168% da meta dela de seguro de vida não é pouca coisa. Vocês viram que ela já atingiu o marco de mais de 20 mil de renda recorrente. Então, deixa eu te falar uma coisa. Para esse ciclo Fênix funcionar, que eu vou te ensinar na aula 3, né? E ele dar certo, você precisa exercitar 4 coisas super importantes. Continuidade, com consistência, persistência e crescimento. Tudo bem? E o mais importante, seu comprometimento. Sabe por quê? Que sem ele, nada disso, do que você viu até agora, vai funcionar. Porque foi com muito comprometimento com ela, com toda a família, que fez a Alda Maria recomeçar. A Alda tem uma história muito linda. Ela, após sair de um grande banco, ela era funcionária de um grande banco, ela iniciou como corretora autônoma. Olha que incrível. Ela começou a carteira totalmente do zero, assim como eu comecei. De lá para cá, ela vem aplicando o método e as suas conquistas foram crescendo, seu resultado evoluindo cada vez mais. Olha isso, o prêmio médio da Alda está gerando em torno de R$ 700. Isso, né, há um ano atrás, né? Agora já deve ter até subido. A gente esteve juntas aqui no Rio de Janeiro, porque a Alda ela veio a convite de uma seguradora, né? Subiu no palco, muito linda para ser reconhecida, numa das premiações mais tradicionais do seguro de vida, que foi o Galo de Ouro. E olha que incrível, no final de 2025, ela atingiu o marco dela se qualificar para ser membro da NDRT. Sabe o que isso significa? Alda Maria, ela tem hoje mais de 15 mil reais de renda recorrente. Ela hoje fatura mais de 6 dígitos por ano. E o resultado que ela teve nos 2 últimos anos, então, extraordinário. E talvez você esteja se perguntando, né? Será que existe algum treinamento, Simone, que, poxa, que eu possa estar te oferecendo, né? Com esse passo a passo, com o meu acompanhamento exclusivo? Eu já te adianto que existe, tá legal? Onde eu vou te mostrar todos os detalhes, como construir cada um desses pilares, também poder conquistar resultados extraordinários. Mas a gente não vai falar sobre isso agora, tudo bem? Sabe por quê? Porque eu ainda tenho muito conteúdo para passar para você. E na próxima aula é onde tudo que a gente viu até agora vai fazer ainda mais sentido, tá legal? E anota uma coisa aqui importante. O passo mais importante dentro do processo da venda do seguro de vida é aflorar a consciência para ser feito o quê? O despertar da necessidade. Sem isso, não tem fechamento da venda. E esse processo de conscientização, ele é feito, sim, do ponto de vista emocional, racional e comportamental. E eu venho te mostrando isso desde a aula 1. Eu venho mostrando essa oportunidade, tudo que está por trás desse mercado, né? Além de oferecer um potencial de crescimento gigantesco, ainda é inexplorado pela grande maioria dos corretores. Já na aula de hoje, né, a aula 2, eu te mostrei o quê? Os pilares que edificam a atividade de um corretor de seguros, que é bem sucedido nesse segmento, tá? Só que cada um desses pilares não funciona sozinho. Não faz a engrenagem rodar. Pois eles são o quê? Interligados. Eles precisam um do outro para serem construídos, tá? E assim eles funcionam juntos. Assim como um prédio, né? Ele precisa fazer a fundação antes, para ele poder subir, né? Você precisa ter o entendimento desde já, tá? Da construção desses 4 pilares, tudo bem? Pois eles vão ser a fundação e o alicerce do seu sucesso, tá? E
Sexta-feira, às 8 horas da manhã, você vai receber a terceira aula do Mapa da Recorrência. Essa que vai ser a nossa última aula, mas eu vou te guiar de forma muito prática de como você ir da prospecção até a conquista da sua liberdade financeira, tá? Com essa aula, seu mapa ele vai ficar com todo o passo a passo, ele vai ficar completo. E eu tenho certeza de que a sua mente também vai explodir quando você estiver com todo esse quebra-cabeça montado, tá legal? Na aula 3, você vai receber outro presente meu, você vai receber a ferramenta de prospecção, que é uma ferramenta exclusiva do meu método, tá? Só quem tem acesso ao meu método tem acesso a essa ferramenta. Qual que é o objetivo dela? Vou relembrar. Eu vou te ensinar, tá? Com essa ferramenta, a traçar o perfil dos seus primeiros clientes e os que vão te oferecer o quê? Uma probabilidade de fechar com você. Que chega de ficar batendo cabeça sem saber onde você vai buscar cliente, qual que é o perfil ideal, né? Porque deixa eu te falar, existem 4 fatores muito importantes que influenciam diretamente, mas isso tudo a gente vai ver na aula 3, tá bom? E antes da gente terminar essa aula de hoje, eu quero te fazer um pedido. Duas coisas que eu quero te pedir. Primeiro, se você já assistiu a aula 1 e agora a aula 2, você já viu, né, que é possível transformar a sua vida, da sua família. E que tal você também poder transformar a vida de um colega seu de mercado, de um outro corretor de seguros, né? Seja um amigo, enfim, colega de profissão. E que talvez por desconhecer tudo isso que você já sabe agora, né? Que ainda não tenha sido impactado como você foi impactado por todo o conteúdo que eu estou compartilhando gratuitamente até agora, e que muito provavelmente ele não saiba de nada do que está acontecendo aqui. Beleza? Assim como o seu cliente, ele recomenda para outros amigos, né, o seu trabalho, isso pode impactar positivamente a sua jornada. Então, através de você, né, você pode impactar positivamente a jornada de quem? De um colega seu de trabalho, compartilhando agora a aula que você está assistindo, tá? Você vai enviar o link de acesso dessa aula e da aula anterior. Tudo bem? E, relaxa, tá? Tem muito espaço para todo mundo. Na aula 1 eu já te mostrei isso, né? Ainda somos poucos corretores para atender a demanda de pessoas que precisam hoje de uma proteção financeira. Então, não precisa ter medo não, tá legal? E olha, lembra de uma coisa? Quando a maré sobe, né, e os barcos estão lá, né, estão no mar, só aquele barco que está furado, ele vai ser engolido pelas águas, né, e ele vai afundar. E eu sei que você não deseja isso para quem é seu companheiro e amigo de profissão. Beleza? E o segundo convite, poxa, pedido que eu vou te fazer, deixa seu comentário hoje de novo, aqui na descrição do vídeo, né? Tem um espaço para você poder fazer isso. E lembra, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar o link da calculadora Fênix, tá bom? Lembra que tem uma palavrinha que é a senha de acesso, tá? A gente também mandou esse link pelo nosso grupo de WhatsApp. E agora, eu gostaria muito de saber qual foi o principal insight que essa aula te trouxe hoje. Se ficou mais claro, né? Quando eu compartilho as chaves, né? Que vão construir os 4 pilares da sua renda recorrente. Então, assim que você terminar de assistir, deixa seu comentário aqui, tá legal? E deixa a impressão do que você achou da aula de hoje. Você pode compartilhar também nos seus stories, me marca, eu adoro saber o que vocês estão aprendendo por aqui. Eu amo e vou compartilhar, hein? Então, compartilha lá no meu perfil do Instagram, @SimoneSMagalhães, tá legal? E nesse espaço, você também pode compartilhar suas dúvidas, tá? Dificuldade, alguma coisa. Eu vou ler cada comentário e vou te responder com o maior carinho e o mais rápido que eu puder. Tá legal? Bom, continua ligado, continua ligada, acompanhando todas as mensagens que a gente está enviando nos grupos de WhatsApp, tá bom? A gente também está enviando por e-mail. Não deixa passar nada, não. Tá legal? Não mesmo. Beleza? E olha, a gente se vê na sexta-feira, às 8 horas da manhã, e eu me despeço de você hoje com uma provocação. O resultado que você ainda não tem é fruto de algo que você ainda não fez ou que você não sabe como fazer. Tá bom? A gente se vê na sexta-feira, às 8 horas da manhã, na aula 3. Muito obrigada pelo seu tempo e pela sua audiência. Quanto hoje você já tem de renda recorrente com seguro de vida? Com seguro de vida, hoje está girando em torno de 15.500, mais ou menos, só de recorrência. Tá. Sem venda, sem nada, só de recorrência. Hoje eu já tenho 15 mil de carteira. Até 2018 eu tinha tipo 4 mil, 3 mil e pouquinho. E depois foi a guinada. Só que 2018 eu comecei em 2008 na profissão, então eu fiquei 10 anos patinando. E depois de 2018 para cá acabou dando um resultado muito melhor. Eu sou George.
aluno do Método Fênix, e hoje eu conquistei os 10 mil reais de renda recorrente. Quando a Simone falou isso comigo a primeira vez, lá em 2022 ainda, eu não acreditava que era possível, não sabia que era possível. E hoje eu sou a prova viva que é possível ter 10 mil reais de renda recorrente com seguros de vida.